Alô, amigos da Central de Imprensa das Federações Esportivas de Santa Catarina, nosso muito boa noite. Hoje, 20 de julho de 2015, mais uma vez, a Cifesc abrindo seu canal de áudio e vídeo para levar ao ar o Panorama Esportivo. Panorama Esportivo desta segunda-feira, entrevista o presidente da Federação Catarinense de Remo, Carlos Alberto Melo Dutra, o Liquinho, um panorama do Remo em nosso estado. Remo que em 2015 está completando 100 anos de introdução em Santa Catarina. Panorama Esportivo no ar, volta dentro de instantes para falar a respeito desta que é uma das mais simpáticas modalidades esportivas de nosso estado. Até já! Panorama Esportivo. Agora eu quero saber quem vai começar. Quando eu crescer, quero ser advogado para separar todas as brigas no mundo. E quem mais quer ser advogado? Denise. Eu vou ser médica e vou curar todas as doenças no mundo. E quem mais quer ser médico? Gabriel. Vou construir um mundo onde todos terão saúde e direitos iguais. Quero ser profissional de educação física. Quem mais? 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Conselho Federal de Educação Física. A Top Service é uma empresa especializada em segurança eletrônica e automação. Sede em São José, no bairro Floresta, e conta com frota personalizada. A convite da Cassol, a Top Service foi selecionada entre as inúmeras empresas do ramo na Grande Florianópolis para integrar o rol de parceiros comerciais instalados em sua matriz. Mantém uma equipe de profissionais especializados com ampla atuação quando o assunto é a sua segurança. A Top Service trabalha exclusivamente com produtos da Intelbras, empresa que é detentora de um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento privado da América Latina, atuando nas áreas de telefonia, interfonia, controle de acesso e segurança eletrônica. Top Service, há 10 anos, atuando no mercado, comprometida com a qualidade de seus serviços e a satisfação de seus clientes. Panorama Esportivo. Muito bem, retornamos com o Panorama Esportivo. Hoje estamos recebendo o Liquinho, presidente da Federação Catarinense de Remo, a FERESC, o senhor Carlos Alberto Melo Dutra. Muita gente não conhece por esse nome extenso, mas sim pelo apelido de Liquinho. E ele me falava há instantes atrás, no intervalo comercial, de que com 10, 11 anos de idade já era um rato de armazém, rato de clube. Rato de clube. Boa noite, Liquinho. Tudo bem? É uma satisfação participar do teu programa, Júlio. E importante falar do Remo, como se diz. A gente que está nessa cachaça, vamos dizer assim, que é uma cachaça muito boa para nós, tá? E é muito importante. Eu acho que falar do Remo é falar da nossa vida cotidiana de Florianópolis, vamos dizer assim. Muito bem. Você está com 64 anos e quanto tempo de Remo mesmo? Eu estou com 54 anos de Remo. 54 anos de Remo. Como remador, como tudo um pouco? Tudo um pouco. Eu morava ali perto do Riachuelo, meu pai era Martinelli, tá? Eugênio Dutra era Martinelli. Clube Náutico Francisco Martinelli. Estava no Riachuelo. Estava no Riachuelo. Lá do Riachuelo. Sim. E meu pai era Martinelli, que era lá na João Pinto, lá perto da alfândega ali, né? E nós saímos de manhã cedo, eu e meu irmão, e nós vimos lá para participar do... Foi mais perto. Tá? Nós íamos lá para participar do treinamento da gurizada. Dá licença só um pouquinho aqui. Acho que nós estamos com um problema aqui no microfone, né? Enquanto a gente substitui o microfone, nós conversamos no meu microfone enquanto a gente substitui as baterias desse microfone. Mas me conta o restante dessa história aí. É o seguinte, como meu pai era muito Martinelli, nós fomos para o Martinelli e frequentamos, porque mesmo estando lá do Riachuelo, que era no nosso lado da nossa casa, nós íamos todo dia lá para o Martinelli, acompanhar o velho que levava nós para lá. Então, e naquele tempo o Martinelli já tinha umas guarnições boas, já tinha, vamos dizer assim, o nome na praça, que tinha sido vice-campeão pan-americano, campeão sul-americano, tá?
E você sabe que antigamente em Miramar ali, todo mundo, aquilo ali era atração turística de Florianópolis, vamos dizer assim, na época, né? E nós conseguimos, vamos dizer assim, remar lá mais ou menos média de 5, 6 anos no Martinelli. Depois eu fui para o Riachuelo, fiquei 4 anos no Riachuelo e depois fui para o Aldo Luz e até hoje eu estou no Aldo Luz. Só no Aldo Luz eu estou 42 anos, 43 no Aldo Luz. 42 anos no Aldo Luz. Tá. Toma esse, fica com Então, esse aí. E que satisfação foi essa toda aí? Que lição você tirou desta vida toda do Remo? Olha, eu quero dizer para ti, sem medo de errar, eu agradeço o que eu sou hoje, tá? Eu agradeço ao Remo, porque talvez muitos que começaram comigo, vamos dizer assim, começaram não, que se criaram comigo, tá? Tiveram uma situação bem diferente do que nós temos hoje, tá? Problema de droga, problema de bebida e outras coisas mais. Então isso aí, tá? Fez com que nós tomássemos outro rumo, o esporte, que hoje, infelizmente, o governo não entende dessa forma. Eu acho que nós deveríamos preservar isso aí, tá? Que hoje nós não temos mais um campo de futebol para o pessoal jogar um futebol, hoje não tem mais uma passarela para o pessoal ir participar lá dos clubes de remo, hoje o pessoal não tem mais aquelas condições de jogar um vôlei porque as quadras são, vamos dizer assim, terceirizadas, e outras coisas mais que a gente vê que acontece no dia a dia. Eu, como professor de educação física... Você é um profissional de educação física, sou aposentado. Sou aposentado, tá? Então, eu vejo a situação, vamos dizer assim, um pouco difícil hoje na modalidade que eu estou frequentando, que é o remo, pelas dificuldades que hoje, só para você ter ideia, hoje um pai levar um filho lá num clube de remo, ele leva 8 pistas para poder passar de uma pista para outra, tá? São 8 pistas que tem. Então, isso aí é uma coisa que prejudica muito, tá? Os pais que querem levar os meninos lá no clube de remo, tá? Então, hoje, nós temos lá, vamos dizer, na média de 150, mais ou menos, 150 guris, mais ou menos, remando, tá? Que estão tirando da droga, estão tirando de outras coisas mais. Então, nós estamos encaminhando, tá? Eu, como presidente da federação hoje eleito, tá? Eu vou procurar falar com o prefeito, falar com o governador, para eles dar um jeito naquilo ali, porque nós temos que ter uma passarela assim, tá? Nós temos que ter todas as condições possíveis para nós ajudarmos essa gurizada, tá? Então, acho que isso é muito importante, tá? O poder público ajudar nessa parte, já que os clubes de remo estão fazendo a parte dele, que é orientar a gurizada, dando aquela força para a gurizada. Muito bem, eu já vi que você chegou aqui para desabafar hoje. Não tem dúvida, a gente tem que falar a realidade, porque eu estou dia a dia no remo, não é um dia nem outro, eu estou todo dia. Como eu falei para ti, eu tenho 50 e poucos anos de remado. Ninguém, vamos dizer assim, na minha época, até hoje, nunca ninguém fez o que eu fiz. Ninguém. Muito de bem. remar todo dia como eu remo. Muito tá? bem. Bom, nós atropelamos uma série de perguntas. Eu queria chegar nesse campo que você acabou de destacar aí, mas eu gostaria de que você me falasse a respeito de como foi esse processo da sua eleição. Até 5 anos, eu acho que há 5 anos atrás eu conheci o Edson Pereira Júnior, que hoje é o presidente da Confederação Brasileira de Remo. Exatamente. Depois disso, o Edson parece que abriu mão de seu mandato, não por inteiro esse mandato, renunciou ao cargo para assumir a confederação e assumiu o Edson Aquino. Que era o vice-presidente dele na época. Na época. Exatamente. E agora acabou o mandato do Edson Aquino, você participou de um processo eleitoral normal, com edital, enfim, publicação de edital, enfim, com apoio de todo mundo. E você nos últimos 30 dias, eu acho, o novo presidente da federação. Como é que foi esse processo? Não, foi um processo muito democrático, foi com unanimidade dos clubes, todos os clubes apoiaram, isso que foi importante, que não vi até hoje, vamos dizer assim, não tem ninguém querendo puxar o seu tapete, por enquanto? Por enquanto não tem ninguém puxando. Não, por enquanto acho que não. Não tem oposição? Não tem oposição. Eu acho que o remo, já são tão poucos trabalhando por remo, eu acho que nós temos que unir forças. E unindo forças, isso é importante para o remo de Santa Catarina. Porque só para você ter ideia, hoje nós temos a Beltrame, que está na seleção brasileira. A Fabiana Beltrame. Tá, que tirou agora vice-campeão no Pan-Americano, foi campeão mundial. Nós temos 2 meninos que viajaram ontem para Porto Alegre. Quais são? Do Martinelli? Não, do Aldo Luz. Do Aldo Luz? São os 2 do Aldo Luz. São, que são do esquife? Não, são um duble e 200, os 2. Sim. Tá?
Agora me fugiu o nome dos dois. Fugiu, mas não tem problema. Foram dois meninos de potencial. São que potencial que foram disputar lá no... Estão treinando para o Mundial que vai ser agora daqui o mês que vem no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, exatamente, tá? Então, são 2 guris, são promessas. Nós temos outro que veio da Universidades agora, semana passada, tá? Foram bem também. Então, nós estamos fazendo uma renovação boa e para o Remo de Santa Catarina. Isso é importante, e até para o Brasil, tá? Então, o que está faltando é apoio. E faltando divulgação também, né? Porque até Não então eu temos divulgação. desconhecia estas saídas desses meninos para o Rio de Janeiro, um remador que veio da Universidade, enfim. Infelizmente falta um pouquinho de comunicação, exatamente. Porque o Remo não vai alcançar a visibilidade necessária se não tiver uma comunicação funcionando. Concordo plenamente contigo. Acho que nós temos que trabalhar sobre isso. Eu formei uma equipe, tá? Eu formei uma equipe que foi eclética de todos os clubes. Isso que foi como é que foi essa equipe eclética aí? Você me falava no intervalo também que tem uma composição de uma diretoria bem eclética, né? Sim. Buscou todo mundo de todos os clubes. Exatamente. Só para você ter ideia. Eu sou do Aldo Luz, tá? Presidente do Aldo Luz, mas hoje eu sou presidente da federação, não sou Aldo Luz. Nós temos o vice-presidente que é do Riachuelo, que é da federação também, que não é do Riachuelo. Nós temos o diretor técnico, que também é do Aldo Luz. Nós temos o diretor de arbitragem, que é de Blumenau. Que é do América. Do América. Nós temos o tesoureiro, que é do Aldo Luz. Nós temos o conselho fiscal, que a maioria é são 3 do Martinelli, 2 do Riachuelo e 1 do Aldo Luz, conselho fiscal. Nós temos também o diretor técnico, que é o Marcos Quinol, que é do Aldo Luz, trombeta, que é do Martinelli, e o Guido, que é do América de Blumenau. Então, foi uma equipe assim, bem organizada, bem, vamos dizer assim, conversada, tá? Para que nós pudéssemos fazer um bom trabalho nessa federação, entendeu? A rivalidade sempre existiu entre os clubes ali, mas eu acho que essa rivalidade agora é só dentro d'água, só sob o barco. Porque em termos de diretoria, de conjunto, a moçada está bem unida, né? Tá bem unida. Inclusive, antigamente tinha muita rivalidade. Até pouco tempo atrás tinha uma rivalidadezinha ali. Rivalidade, inclusive. O remador do Martinelli não se cruzava muito com o do Luz ou com o do Riachuelo, passava assim, virando a cara um para o outro. Até pouco tempo atrás tinha isso. Verdade. Só que hoje deu uma mudada. Hoje o pessoal... O Avaí meio Figueirense, né? Se bem que ele tem 3 ali, né? Tá. E hoje também nós temos também, só para você ver, nós temos uma associação de Remo Master também, que é da terceira idade, entendeu? Então isso é muito importante para um implemento, vamos dizer, daquele velhinho que está se aposentando, vamos dizer assim, que pode dar sua remada todo dia, como diz, não está gastando no hospital, está ali fazendo o seu condicionamento. Aquele que pode ir para a academia, vai para a academia, mas aquele que pode participar, fazer o seu reminho, tranquilamente está fazendo. Então, isso é importante também. Muito bem. Portanto, o Liquinho, o Carlos Alberto Melo Dutra, o presidente da Federação Catarinense de Remo, novo presidente da Federação Catarinense de Remo. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai falar a respeito de suas propostas para administrar o Remo em nosso estado, a revitalização desta modalidade, falando aqui no Panorama Esportivo. Até já. Panorama Esportivo. Agora eu quero saber quem vai começar. Quando eu crescer, quero ser advogado, para separar todas as brigas no mundo. E quem mais quer ser advogado? Denise. Eu vou ser médica e vou curar todas as doenças no mundo. E quem mais quer ser médico? Gabriel. Vou construir um mundo onde todos terão saúde e direitos iguais. Quero ser profissional de educação física. Quem mais? 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Conselho Federal de Educação Física. A Top Service é uma empresa especializada em segurança eletrônica e automação. Possui sede em São José, no bairro Floresta, e conta com frota personalizada. A convite da Cassol, a Top Service foi selecionada entre as inúmeras empresas do ramo na Grande Florianópolis para integrar o rol de parceiros comerciais instalados em sua matriz. Mantém uma equipe de profissionais especializados com ampla atuação quando o assunto é a sua segurança. A Top Service trabalha exclusivamente com produtos da Intelbras, empresa que é detentora de um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento da América Latina.
atuando nas áreas de telefonia, interfonia, controle de acesso e segurança eletrônica. Top Service, há 10 anos, atuando no mercado, comprometida com a qualidade de seus serviços e a satisfação de seus clientes. Panorama Esportivo. Muito bem, retornamos com o Panorama Esportivo. Liquinho, e agora? José, pegou o barco, pegou a federação, tem o compromisso de revitalizá-la, de dar um novo up. Nós temos aí uma modalidade esportiva que está completando 100 anos, agora no mês de julho, esse mês de julho. O Riachuelo já fez. O Riachuelo já fez 100 anos já fez 100 de anos. introdução da modalidade. Exatamente. Né? E o Martinelli parece que agora, no dia 30, dia 30 completa 100 anos de fundação. Isso, exatamente. E essas datas aqui correspondem à introdução do remo em Santa Catarina mesmo, né? Perfeitamente, tá? Que, se você não centenária a modalidade, né? Centenária, exatamente. Então, hoje, só para você ter ideia, houve uma diferença muito grande dos anteriores, que antigamente, vamos dizer assim, tinha lá 10, 20 mil pessoas assistindo a regata. E a gente tem fotografia disso, não é papo, né? E hoje tu lá tem, vamos dizer assim, máximo de 50, 60 pessoas. Por que aconteceu isso? Porque, vamos dizer assim, os órgãos públicos não ajudavam, e naquela época ajudavam. Ajudavam, né? Ajudavam, sim, os órgãos públicos ajudavam. E o próprio jornal incentivava. Os jornais tá? de época, exatamente, né? Tá? Eu digo isso que eu tenho até hoje, os recortes de jornal, que dizia assim, a semana toda, dizendo, olha, vai ter um duelo entre Liquinho e Quiriguini, vai ter Manuel Silveira e chamavam de duelos, né? Duelos, não tem esse negócio. Então, havia isso. Eu me lembro que na década de 90 até 2006, 2005, mais ou menos, eu trabalhava no Jornal Notícia e eu comumente era procurado pelo pessoal do Remo. Me fala o nome da diretoria daquela época ali. Seara. O Seara tinha esse que foi o Sadiq Aires Berber, o senhorzinho que faleceu agora há pouco tempo, esse ano, amigo, né? Meu amigo particular, uma pessoa nota 10. Comendador do esporte, inclusive, comendador. Tá. Mas um dos que foram presidente, ele até foi diretor aqui na Fesporte há uns... o Bruno Ventura. Bruno Ventura fez um batia, bom trabalho. Ele era uma pessoa que fazia um trabalho legal. Ele batia na porta do jornal e levava lá os folhetinhos, umas fotinhos e tal. Júlio, dá um apoio para nós aí, nós vamos ter essa regata, esse estadual, essa Copa, esse final de semana. Se der vento sul, nós vamos para Bahia Norte. Se der vento norte, nós vamos para Bahia Sul. Ele fez um trabalho... Olha, ele batalhava por divulgar o remo. Olha, foram uns presidentes que fizeram um trabalho muito bom. Foi o Seara, foi o Bruno, o Sadi, tá? Eu digo assim, quando nos que fizeram aquele trabalho, vamos dizer, excelente. Pela própria condição, acho que com o apoio de alguns clubes, a maioria dos clubes, no caso, então fizeram um apoio, fizeram umas boas regatas, tá? E eu, dentro desse parâmetro que nós estamos falando agora, nós temos que trabalhar em cima disso aí também. Eu já vou fazer um calendário, a minha programação já fazer um calendário para 2 anos, para nós termos assim, já se igualar, vamos dizer assim, com o remo do Brasil e o remo no mundo, porque lá eles fazem calendário para 4 anos, não é 2 anos. Sim. Tá? Então nós já vamos fazer de 2 em 2 anos, porque nossa eleição é por 2 anos. Então vamos fazer um calendário para 2 anos. Para o pessoal chegar lá, a mãe diz, não, eu sei que vou correr daqui 1 mês, eu vou correr aquela prova. Daqui a 2 anos, 1 ano e pouco, eu vou correr aquela prova que eu sei que... Na mesma data, de repente. Sim. E aí tu faz uma preparação. Exatamente. Então, isso aqui é organização. Nós temos que organizar a federação hoje. Tá? Acho que é dessa forma. Tá? Muito bem. A novidade que a gente apresenta aqui, além do recém-impossado presidente da Federação de Remo, é de que a sede da Federação Catarinense de Remo está vindo aqui para o complexo da Fesporte. Já foi disponibilizado através da Associação das Federações Esportivas de Santa Catarina uma ampla sala aqui na sede das federações e o Liquinho já está com a chave desta sala, vai dar uma reformadinha, uma pintura, enfim. Vamos dar uma e a sede da Federação de Remo vem aqui para o complexo da Fesporte, a sede das federações esportivas, porque a sede anterior foi demolida, né? Exatamente. Hoje nós passaram uma máquina por lá. Hoje nós estamos com um problema sério, inclusive. Hoje a federação não tem sede? Não tem sede, não temos onde botar o material, não sabemos onde é que está o material,
Isso nós vamos agora conversar com o prefeito, para nós tomarmos, vamos dizer assim, pé de como é que está a situação. Então, vamos marcar uma audiência com ele, tá? E vamos pedir apoio para que ele nos ajude, inclusive revitalizando aquela área todinha ali, que é interesse da própria prefeitura, tá? E nosso também. Porque é o seguinte, uma área que está abandonada e que não demora muito, quem vai tomar conta daquele ali, os maconheiros. Porque foi tirado, só para você ver, foi tirado toda aquela parte que era da federação, tá? Que era um prédio, não era um prédio bonito, vamos dizer assim, que deveria ser ali, dar uma baixada, dar uma arrumada, mas hoje, vamos dizer assim, ficou um centro de droga, vamos dizer assim. De droga. Então não pode acontecer isso aí. As empresas, como é que é? As autoescolas também trabalhavam bastante por ali. Agora saíram, né? E saíram, ali não tem mais autoescola. Não tem mais autoescola, não tem mais nada. Tá? E aquilo ali fazia com que movimentava a gente automaticamente ali, o pessoal do fumeiro não aparecia. Do fumeiro, exatamente, não aparecia, exatamente. Quando tinha então bastante agora está aparecendo bastante ali, entendeu? Está aparecendo, Está aparecendo bastante. Mesmo tendo sido dada aquela revitalizadazinha e tal. Não, mas tem aparecido bastante. Tem aparecido bastante. A gente até se preocupa com isso, inclusive. A gente passa sobre a ponte ali, não vê se tem iluminação boa, enfim. Não, até que a iluminação é razoável, entendeu? Mas aí o pessoal se esconde ali pelas pedras, pelas pontas todas ali, entendeu? Então, de manhã cedo, só para tu ter ideia, 8 horas, 9 horas, a gurizada de colégio está ali, cara. É mesmo? É triste, infelizmente é triste. A gurizada de colégio, antes de ir para o colégio, ou estão gazeando. Estão gazeando, isso tem certeza absoluta, estão gazeando, entendeu? E por isso nós temos que revitalizar para que, vamos dizer assim, não aconteça isso com esses jovens. Que a gente, vamos dizer assim, quer o melhor para eles. Até a gente convida, às vezes que a gente conversa lá com eles, lá, olha, isso, aquilo. Não, para mim não interessa. Então, dessa forma. Muito bem. Falar em interesse, os clubes de remo ali mantêm suas escolinhas, né? Sim, nós temos escolinha, tanto Martinelli, Riachuelo, Aldruz e o América do Planel também. Nós temos uma escolinha muito forte, mas como eu falei anteriormente, o problema é quem é o pai que vai mandar um filho de 10, 12 anos, 13 anos, passar 4 pistas, 8 pistas daquelas ali para ir para o clube de remo, se não for levar. Muito bem. O que falta fazer ali? O elevado? Fazer um elevado, acho que fazendo um elevado, porque é o seguinte... Uma passarela? Eu acho que é uma passarela. Passarela porque é o seguinte, o pessoal que trabalha nos treinos... Deixa eu só... porque nós não estamos falando só para o pessoal aqui de Florianópolis, né? Estamos falando para o mundo. Para o nosso teleinternauta ter uma ideia, os clubes de remo de Santa Catarina, os principais clubes de remo ficam na parte continental, ficam na ilha de Santa Catarina. Estão bem sobre as duas pontes, a Colombo Salles e a Pedro Ivo, né, na parte continental. Na ilha, né, a parte, desculpa, a parte insular, na ilha. Né? E entre os clubes e o terminal Rita Maria, o terminal de ônibus, o principal terminal de ônibus interestadual, enfim, passa uma grande avenida ali, que é a principal avenida são duas avenidas. Duas avenidas. Uma que vai e outra que volta. Exatamente. Com uma extensão bem larga. E para atravessar o pedestre ali é praticamente impossível. Eu sei porque eu já tentei fazer aquela travessia. Já foi atropelado umas 4 ou 5 pessoas. É um risco iminente. Então o que tem que haver ali? Tem que se construir uma passarela, um elevado, enfim, para dar fluidez para os pedestres que querem acessar os clubes de remo. Ficou completamente isolado. Ficaram completamente isolados os clubes de remo. Eu tenho certeza que o prefeito vai nos atender, eu tenho quase certeza disso. Por quê? Porque é o seguinte, aquilo ali vai atender não só os clubes de remo, vai atender aquele pessoal que vem lá do continente para a ilha. Tem muita gente que atravessa a ponte caminhando. Exatamente. Ou de bicicleta mesmo, né? Tem muita gente que vem de bicicleta. Vamos dizer assim, a pessoa não vem de bicicleta às vezes, ou não vem a pé, porque ele tem medo de passar por ali. Aquilo ali é insegurança, gera uma insegurança muito grande. Põe insegurança nisso. Tá? Então, eu tenho quase certeza que o prefeito vai vitalizar aquilo ali e vai nos ajudar nesse sentido. Eu acho que vai conseguir. Agora, eu não entendo como é que foram feitas todas as alterações no trânsito na época, com a construção daquele elevado, e não fizeram um planejamento no sentido de construir uma passarela, sabendo que o fluxo de pessoas é grande. Exatamente isso aí. Eu acho lamentável a falta de planejamento e visibilidade dessas pessoas. Né? Infelizmente, ainda falta pensar lá na frente. Acho que tem que ser dessa forma, pensar na frente. Muito bem. Liquinho, o que você vai fazer a partir de agora na federação? Bom, primeiramente, como eu falei, eu vou tentar reunir todo o pessoal, como já foi feita uma reunião, fazer esse planejamento, tá, de 2 em 2 anos, depois entrarmos em contato, que nós vamos precisar mais do que nunca do apoio da confederação, porque nós queremos fazer
Como existe a vela, Campeonato Sul-Americano de Vela, a Copa Sul de Vela, nós queremos fazer também a Copa Sul de Remo aqui, como faz lá no Nordeste, Copa Norte-Nordeste. Nós temos que fazer a Copa Sul, como antigamente era feita entre clubes, tá? Que dava muita gente. É uma atração turística, inclusive, porque, só para você ter ideia, antigamente nós fazíamos o campeonato Copa Sul aqui, vinha na média de 60 a 700 pessoas. Isso aí o que acontece? Implementa o turismo em Florianópolis. Tá? Vamos dizer assim, hoje, agora, mês retrasado, teve o Campeonato Sul-Americano em Porto Alegre. Houve 800 atletas participando da competição, 800 atletas. Mas não vem só os 800 atletas, vem a família dos atletas. Exatamente. Tá? Então isso aí, o que gera, o que movimenta a economia. Tudo na cidade. Então, vamos dizer assim, trouxeram o Ironman para cá, tudo bem. O Ironman. Tá? Então, isso aí, que deu um aquecimento, no número de fluxo de pessoas na cidade. E nós podemos fazer isso, principalmente na época do inverno, nós podemos fazer isso aqui também. Tá? Trazer gente para Florianópolis. Tá? Então, tudo depende do quê? Organização, tá? E planejamento. E nós vamos tentar fazer esse planejamento aqui, trazendo essas competições sul-americano, Copa Sul, trazer aqui para Florianópolis. Isso nós vamos tentar fazer. Muito bem. Porque condições, ambiente Tranquilo. Altamente propício, né? Nós temos tem todas toda as a possibilidade. todas as condições. Se tem vento de um lado, rema do outro. E assim Sim, olha, vai. nós temos aqui em Florianópolis, nós temos a raia. Temos uma raia excelente, que hoje nós estamos usando uma raia de 1.500 metros, que seria 2.000 metros, tá? Que antigamente era do veleiro para cá. Mas, infelizmente, o veleiro colocou umas boias na frente da raia ali, que, infelizmente... Por conta dos barcos, das embarcações. Que aquilo ali, tranquilamente, pode ser resolvido, falando, inclusive, com o pessoal do veleiro, o presidente, não vai ter problema de tirar de retirar por 1 ou 2 dias. Exatamente, tá? Aquilo ali não vai ter problema. Nós temos também... na costeira nós podemos fazer também uma competição, como antigamente tinha a regata do Ipiranga na costeira do Pirajubaé? Na costeira. Nós tínhamos a regata do Ipiranga na costeira, tá? Antigo Ipiranga ali, né? E também nós podemos fazer uma regata que lá em São José também tem, uma raia excelente que foi feita agora, espetacular, tá? Que tempo do Dário Berg fizeram o aterro, né? A beira-mar São José. Então, e se nós temos aqui o aterro da Bahia Norte aqui, que nós fizemos agora, que foi feito aqui no continente? Tá? Ali também dá para fazer. Espetáculo. Aqui na ilha, aqui na parte da ilha também. Na beira-mar, nós fizemos a competição. Norte. Então, nós e temos, ali tem uma arquibancada enorme, né? Aqueles prédios aqui, a visibilidade vai dar. Nós temos N lugares para fazer regata. Temos. Agora, nós temos que nos organizar. Por exemplo, da Vento Sul, nós fizemos cá, no Nordeste, na parte Norte. Deu Nordeste, fizemos na parte Sul. Tá? Mas isso tem que se organizar, já deixar tudo pronto, porque se nós fizermos uma regata grande dessa aí, nós não podemos transferir uma regata dessa. Nós temos que fazer. Na Lagoa da Conceição, para que coisa mais bonita que na Lagoa da Conceição. Fazer uma prova na Lagoa da Conceição. Tá? Realmente então, são muito coisas assim, quem vai? Eu digo porque eu tenho participado de campeonatos mundiais lá fora, tá? Toda a Europa eu participo, tá? Tu precisa ver que coisa linda. Mas o que é tudo organização. Tá? Florianópolis é contemplada, né? É privilegiada com essa beleza e todas as condições. E é uma coisa bem séria, que o pessoal diz, nós estamos de costa para o mar, e nós estamos de costa para o mar. De costas, literalmente para o mar. Nós temos toda a tranquilidade, nós temos tudo para fazer grandes provas aqui de remo aqui em Florianópolis. Tá? Que isso beneficia Florianópolis, tenho certeza disso. Mas, infelizmente, as pessoas não têm essa visão. Tá? Não tem. Muito bem. Liquinho, pode contar com a gente aí, a divulgação das ações, do trabalho. O Jornal Esportivo é uma outra mídia que nós temos também para divulgar as ações da federação. A gente vamos ficar muito próximos uns dos outros, né? Não. E gostaria de dizer que nós estaremos sempre à disposição para levar. Agora, o meu maior sonho, sabe o que é? É levar todas essas câmeras que você está vendo aqui para um daqueles ambientes e transmitir uma prova ao vivo pela internet. Ô, Júlio, só para tu ter ideia, no tempo do Ceará e no tempo do Bruno, as regatas eram televisionadas. E sim, até a hoje, TV Cultura, a TV RCE, tá? enfim, transmitia. Roberto Alves, inclusive, transmitia ele, o Lauro Sonsini, aquele pessoal todo, entendeu? Então, eu tenho até hoje os vídeos daquelas regatas. Tá? Eu participei transmissão ao vivo. Né? Ao vivo. Então, isso seria muito importante, porque é vamos dizer assim, uma divulgação do esporte. Tá? Muito bem. Então, eu acho que eu quero agradecer por essa oportunidade que estás dando. Eu gostaria de contar com vocês, com toda a equipe de vocês, o que vocês puderem nos ajudar. Eu acho que é muito importante,
para o engrandecimento do remo, para o engrandecimento do remo de Santa Catarina e do Brasil. Como eu falei para vocês, nós temos os remadores que estão participando de competições lá fora, representando o nosso estado, principalmente o nosso estado, e representando o Brasil. Então, o quê? São as escolinhas que estão dando resultado. Então, isso depende do quê? De apoio do governo. Se o governo não apoiar, infelizmente, olha, não vai ser fácil. Muito bem, você já está trabalhando, mexendo os pauzinhos para buscar esse apoio no governo. Já estamos correndo atrás da máquina. Já estamos correndo atrás da máquina. A gente já está organizando, como se diz assim, audiência já, tá? Para poder nós prepararmos para o ano que vem. Esse ano não vai ser fácil, eu sei, porque já tem um planejamento enfim, já. E esse planejamento, vamos dizer assim, a gente vai tentar cumprir, tá? Mas o principal é do ano que vem para nós, vamos dizer assim, para que todos saibam, nós vamos inclusive distribuir na mídia o que é que vai ser feito, o que é que não vai ser feito. Nós vamos ter essa capacidade de distribuir, inclusive, para a imprensa, para dizer assim, a imprensa vai dizer, olha, pô, naquele dia lá vai ter uma regata, lá nós podemos ir lá tranquilamente, vai ter regata. Então, isso é importante. Muito bem, e a gente está à disposição para colaborar e participar desse processo de revitalização, não, de ressurgimento do remo em Santa Catarina. O remo, para o nosso teleinternauta que está fora de Santa Catarina, já teve mais torcida, imagina, mais torcida do que o futebol atualmente de Avaí e Figueirense. Exatamente isso aí. Exatamente. Antigamente o remo em Santa Catarina, em Florianópolis, precisamente falando, né, quem não era Avaí era Figueirense no remo. Quem tínhamos aqui? Quais foram os dois primeiros clubes que chegaram aqui? O Martinelli? O Martinelli e o Riachuelo. E depois veio o Aldoluz? Nós tínhamos, só para tu ter ideia, em Itajaí nós tínhamos 3 clubes de remo. Em Joinville nós tínhamos 4 clubes de remo. Mas qual é o clube mais figueirense ali? O mais figueirense aqui é o pessoal do Aldoluz, pessoal do Riachuelo. Do Riachuelo. O Riachuelo é Avaí. Havaiano. Tem uma tradição. Por isso que eu falo essa analogia que eu falo da relação dos clubes de futebol com os clubes de remo, né? Porque existia uma preferência ali. Dizem até que houve uma dissidência do Figueirense, do clube de futebol para o remo e do remo para o Figueirense, alguma coisa nesse só sentido. Só para você ter ideia que o Riachuelo emprestou as camisas para o Avaí, na época, tá? Jogar futebol. É mesmo? Na época. Estava complicada a situação do Avaí? Não, os mais antigos, porque o futebol veio depois do remo. Então, foi através do, por exemplo, o Lang, o Rubens, tá? Walter Rubens, né? Que era Riachuelo doente. Tá? E ele foi um dos fundadores do Avaí. Tá? Sim. Então, são assim histórias que a gente conhece, que as pessoas contam, entendeu? O que acontecia antigamente. E os clubes foram aliados, como Vasco, Flamengo, Botafogo, vieram através do remo. Através do remo, E aqui originou o remo. Marcílio Dias, lá Clube Náutico Marcílio Dias, começou com o remo, foi o futebol. Exatamente. Tá? Então, são coisas assim, Joinville, nós temos lá o Cachoeira, Cruzeiro do Sul, Atlântico, tá? E tem outro de São Francisco do Sul também, que... Tem um clube de remo também em São Francisco, né? Tem um clubezinho. Eu ouvi falar há pouco tempo atrás, tem um clube de remo lá que estava sendo reativado, enfim. Em Laguna também, tinha remo, exatamente. Tá? Então, vamos dizer assim, o remo era uma tradição de Santa Catarina e principalmente de Florianópolis, tá? Ou, infelizmente, foi acabando, e hoje nós estamos tentando revitalizar isso aí. Eu acho que, espero que vai dar para revitalizar, eu acho, porque depende, vou ser bem sincero, depende da imprensa, tá? Porque você vê hoje, é futebol. Dificilmente você fala muito de esporte amador. Nós já falamos muito de futebol hoje aqui no programa, não é? Não estamos fugindo, quebrando o nosso protocolo, mas o nosso negócio aqui são outras modalidades esportivas. Exatamente. Então é o seguinte, não estou falando só de remo, tá? É o basquete, é o vôlei, o handebol. Então é o seguinte, a hora que você fala dessa modalidade, vai ver interesse do próprio clube em ir lá prestigiar. Como eu falei para ti, antigamente tinha aquela competição, Liquinho e Quiriguinho, por exemplo. Tinha lá o Manuel Silveira e o Olildo, tá? A imprensa divulgava, era gente que você não imagina. Eu sou do tempo do Macarrão, do Altair Soares, de quem mais daquela época ali? Eu fui treinador dos dois. Dos dois? Dos dois, tu vê. Tinha o Altair Soares, era o Macarrão. Tem o Alexandre. Que é o Alexandre Altair Soares. Isso. Ali tem o Gibran, que o Gibran Vieira da Cunha. Tá? Tem o Murrá,
tá? Olha, que antecederam a geração... O Verne Jeverovski, é isso, o Verne Jeverovski, multicampeão dos Jogos Abertos. Então fazia dupla com o Alexandre Altair Soares, fazia o duplo. Então, o esporte, vamos dizer assim, tem uma história lá fora. Não é só aqui em Florianópolis, tem uma história lá fora. Tá? É verdade. E tem uma coisa, o remo do Brasil hoje está deduzido, vamos dizer assim, 60% dos remadores da seleção brasileira são de Santa Catarina. 60%? 60%. Dos remadores? Aí tu pergunta, onde é que eles estão? Vasco-Flamengo. 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 Coisa bonita, né? Muito bom. Isso prova o grande trabalho que é feito no remo. Ainda se faz um bom trabalho, embora sem muita divulgação, mas ainda se faz um trabalho importante. Exatamente isso aí. Nos clubes náuticos sob as pontes. Exatamente. E eu tenho certeza, se a hora que o prefeito nos tentar ou até conseguir fazer essa passarela, eu tenho certeza que vai aumentar mais de 5, 6 vezes o número de jovens para participar do remo ali. Tenho certeza disso. Tiquinho, obrigado pela presença aqui no Panorama Esportivo. É uma a satisfação, gente tá? E foi um grande prazer de participar do teu programa. E a gente volta ao assunto remo aqui nesse espaço, no Jornal Esportivo também, em outras oportunidades. E novidades eu transmito para vocês. Tá bom então. Tá ok? Muito bem, portanto, Carlos Alberto Melo Dutra, o Liquinho, presidente da Federação Catarinense de Remo, nosso convidado especial nesta tarde e noite de segunda-feira aqui no Panorama Esportivo. Nós vamos para um intervalo comercial e antes de chamarmos esse intervalo comercial, anunciamos uma sequência de entrevistas de um trabalho feito na última quinta-feira, de uma convocação do secretário de Esporte, Turismo e Cultura, Felipe Melo, ao Conselho Estadual de Esporte. Uma reunião tensa, pesada. Foram feitas cobranças junto ao secretário, o porquê do não repasse de verbas para as entidades esportivas, o porquê do descaso com o Conselho Estadual de Esporte, o afastamento da SOL e o Conselho Estadual de Esporte, o sistema esportivo catarinense prejudicado em função de tudo isso. Nós vamos acompanhar alguns trechos, algumas manifestações daqui a pouco, após o intervalo. E uma entrevista, um áudio que a gente capturou também do próprio secretário falando a respeito das dificuldades que está tendo junto ao governo do estado para manter a liberação de recursos para as entidades esportivas, especialmente para as federações esportivas de Santa Catarina. A gente volta dentro de instantes. Panorama Esportivo. Agora eu quero saber quem vai começar. Quando eu crescer, quero ser advogado, para separar todas as brigas no mundo. E quem mais quer ser advogado? Denise. Eu vou ser médica e vou curar todas as doenças no mundo. E quem mais quer ser médico? Gabriel. Vou construir um mundo onde todos terão saúde e direitos iguais. Quero ser profissional de educação física. Quem mais? 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Conselho Federal de Educação Física. A Top Service é uma empresa especializada em segurança eletrônica e automação. Possui sede em São José, no bairro Floresta e conta com frota personalizada. A convite da Cassol, a Top Service foi selecionada entre as inúmeras empresas do ramo na Grande Florianópolis para integrar o rol de parceiros comerciais instalados em sua matriz. Mantém uma equipe de profissionais especializados com ampla atuação quando o assunto é a sua segurança. A Top Service trabalha exclusivamente com produtos da Intelbras, empresa que é detentora de um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento privado da América Latina, atuando nas áreas de telefonia, interfonia, controle de acesso e segurança eletrônica. Top Service, há 10 anos, atuando no mercado, comprometida com a qualidade de seus serviços e a satisfação de seus clientes. Comunicação por vídeo na rede. A onda do futuro. Pesquisas indicam que 70% das consultas feitas na internet são direcionadas para a plataforma de vídeo. O número de vídeos online cresceu mais de 700% nos últimos 2 anos.
Até o final de 2015, estima-se que 90% do tráfego na internet será por meio de vídeo. Atualmente, mais de 2,5 milhões de pessoas acessam a internet por meio de vídeo por dia, em busca de informações, sobretudo o esporte. Em resumo, o vídeo é a plataforma de comunicação mais atraente e se constitui na onda do futuro. E navegar nesta onda significa estar à frente de seu tempo. Seguindo esta tendência de mercado, a Central de Imprensa das Federações Esportivas de Santa Catarina lança o programa Panorama Esportivo, mídia alternativa baseada na produção e exibição de conteúdo voltado exclusivamente às ações esportivas com exibição periódica na internet. Sua plataforma permitirá visualizações instantâneas sem limitações geográficas e para um público ilimitado. Fundamentado na relação esporte e qualidade de vida, no contexto de sua programação e oferta de conteúdo, o Panorama Esportivo contemplará variada segmentação em nível de audiência. Atletas de diferentes faixas etárias, dirigentes, gestores esportivos, profissionais de marketing, de educação física, acadêmicos e formadores de opinião estarão no foco das ações desenvolvidas sob a tutela da ética e responsabilidade na transmissão da informação. Ao longo de sua programação, o Panorama Esportivo veiculará conteúdo promocional e jornalístico das entidades parceiras. Chamadas frequentes vão compor a grade de sua programação. Em parceria com o Jornal Esportivo, as organizações serão contempladas com páginas padronizadas. O Panorama Esportivo e o Jornal Esportivo chegam para proporcionar interação com o sistema esportivo catarinense, canais alternativos focados no desenvolvimento e em sintonia com a promoção do esporte e a qualidade de vida. Agora eu quero saber quem vai começar. Quando eu crescer, quero ser advogado, para separar todas as brigas no mundo. E quem mais quer ser advogado? Denise. Eu vou ser médica e vou curar todas as doenças no mundo. E quem mais quer ser médico? Gabriel. Vou construir um mundo onde todos terão saúde e direitos iguais. Quero ser profissional de educação física. Quem mais? 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Conselho Federal de Educação Física. Panorama Esportivo. Retornamos com o Panorama Esportivo. Na última quinta-feira, a Central de Imprensa das Federações Esportivas de Santa Catarina se deslocou à sede da Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Cultura, lá no bairro Itacurubi, onde foi acompanhar a convocação feita pelo secretário de Estado Felipe Melo ao Conselho Estadual de Esporte. Todo mundo sabe que o Conselho Estadual de Esporte, o SED, né, é um órgão integrante do sistema esportivo catarinense formado pela FESPORT, o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça Esportiva. Ou seja, o trio do sistema esportivo de Santa Catarina é formado pela FESPORT, um órgão executor, o órgão judicante, que no caso o Tribunal de Justiça Desportiva, e o órgão legislativo, que é o Conselho Estadual de Esporte. Pois bem, o Felipe Melo convocou o Conselho Estadual de Esporte para ouvir os integrantes do Conselho recém-empossados. Lá estiveram 18 ou 19 de um grupo de 21 conselheiros para falar com o secretário. A proposta do secretário era de aproximar a Secretaria do Conselho Estadual de Esporte. Mas os conselheiros foram afinados para pleitear junto à Secretaria recursos, para afinar a relação, né, para emparelhar a relação, para que o esporte possa ser desenvolvido da melhor forma possível neste segundo semestre do ano. Entendo que o secretário de Turismo, Cultura e Esporte tenha se surpreendido com algumas declarações aos pleitos desses conselheiros que, até certo ponto, estão cansados, né,
de algumas situações que inviabilizam até o andamento do sistema esportivo de Santa Catarina. Neste trecho de entrevista, você vai de áudio e vídeo capturado na reunião, você vai acompanhar um desabafo do conselheiro Hercílio Paraguaçu, falando a respeito do sistema esportivo e as demandas necessárias. Vamos acompanhar. A associação desconhece 70% da atividade do Conselho Estadual do Esporte. Com certeza sim. Porque 30%, provavelmente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, são os processos CETEC, são os processos de financiamento. As demais ações do Conselho são as ações demais do desporto que vêm ao longo do tempo e, às vezes, nós, estruturalmente, estamos até esquecendo disso. Como, por exemplo, nós trabalhamos muito, embora já discutimos mais, estamos numa comissão junto com o presidente